Proposta é agora a gente fazer aqui uma disputa, uma dinâmica para decidir qual foi a grande contratação do futebol carioca nesse momento, tá? Até esse instante que a gente fez o anúncio, até o dia 12 de janeiro de 2023. Cariocão na Cazé TV, no YouTube, na Twitch, de graça para todo mundo, acompanhando em qualquer lugar do planeta também as nossas transmissões, tá? Obrigado ao Caio, 19BR, que também largou aqui o sub. Obrigado, querido. Tamo junto, tá? Valeu pela moral. E aí a gente vai fazer essa dinâmica. Qual a grande contratação? Deixa eu apresentar quem tá na lista. Assim, eu não sei se tá... Não vai ser tão fácil ver aqui quem tá na janelinha embaixo para vocês, mas aqui do lado esquerdo da chave temos Giovani contra Vitor Eudes, 2 reforços do Fluminense. Vitor Mendes, mais um reforço do Fluminense contra Piton, do Vasco da Gama. Keno contra Marlon Freitas, que chegou ao Botafogo. E Lima, que chegou ao Fluminense, contra Deluca, que chegou ao Vasco. Do outro lado da chave temos Gerson contra Bambu. Gerson, que chegou ao Flamengo, Bambu, que chegou ao Vasco. Guga, que chegou ao Fluminense, Sequoia, que chegou ao Botafogo. Pedro Raul, que chegou ao Vasco, contra Jorge, que chegou ao Fluminense. E Léo Pelé contra Puma, 2 reforços aí do Vasco da Gama. Aqui são reforços confirmados. E o Botafogo anunciou agora há pouco o reforço também do atacante, né? Carlos Alberto. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu confesso que não conheço também o Carlos Alberto, que chegou ao Botafogo agora. Foi anunciado como novo reforço do clube, tá? São esses os jogadores que nós temos aqui na disputa. Então, vamos começar já. E o curioso é que tem caras que eu realmente não conheço, tá bom? Eu confesso a vocês que esses 2 aqui que chegaram ao Fluminense, Giovani Manson, ou Manson, ou não sei como é que vai falar se não foi isso, eu nunca vi jogar. E o Vitor Eudes também não conheço. Então aqui é jogar pro alto e ver o que dá, né? Joga pro alto e vê quem que... Como um é goleiro, não é isso? E o outro tava no Ajax, não tava no Ajax? Esse Manson, Giovani Manson, aí tava emprestado pro Fluminense. Só por isso, e sendo meio atacante, saído das categorias de base do Santos, 20 anos de idade. Só por esse fator, eu vou escolher para ele, pô. Menino Manson, tá? Avançando. Aqui a gente tem Piton contra Vitor Mendes. Tem mistério aqui também, né? Um a gente já conhece melhor e o outro a gente não conhece muito. Então é Piton, sem muita dúvida. Avançando aqui. E a gente vai fazer primeiro o lado esquerdo da chave. Depois nós vamos fazer o lado direito. Aqui temos uma grande disputa, tá? Na moral. Caio Sling, obrigado, viu, pelo sub. Tamo junto. Obrigado também ao CLPNSTR. Temos uma grande disputa. Eu acho o Marlon Freitas um belo reforço. Acho que é um cara que vinha fazendo boas temporadas lá no Atlético Goianiense. Mas o Keno, ele era, na minha opinião, a peça que faltava no time do Fluminense. Pra jogar na ponta, cara de velocidade, não tem nem dúvida que tá até mais provado no futebol brasileiro. Tem que ficar saudável. O Marlon Freitas, eu gosto do Marlon Freitas, ele é revelado no Fluminense também, né? Eu acho que ele se ele conseguir entregar o nível de jogo que ele entregava no Atlético Goianiense, é um baita de um reforço pro time do Botafogo. Mas eu vou ficar aqui com o Keno, do lado esquerdo. Aqui temos Lima contra Deluca do Vasco. O Lima que veio do Ceará, o Deluca que estava no Bahia, né? Eu acho assim, histórico pequeno do Deluca pra gente avaliar, e o Lima a gente conhece um pouquinho melhor. Eu vou escolher aqui o Lima e 3 do Jeff. É que o Fluminense foi o time do Rio que mais se reforçou. Então, é o Lima, né? O Deluca eu realmente não conheço muito, não. Aqui eu vou por conhecimento, irmão. Piton contra o Manson. Ou Manson. Tomara que ele jogue muito, tá? Tô torcendo muito pra que esse garoto, vindo aí do Ajax, seja um baita de um jogador. Mas na disputa com o Piton, eu vou ficar com o lateral do Vasco. Acho que ele, pode entregar. Eu sei que o torcedor
do Corinthians, às vezes questionava aqui e ali, mas a gente conhece o futebol dele. O outro a gente não conhece, pô. Então não tem nem muito o que questionar. Pra mim é Piton aqui. E nessa disputa também entre Lima e Keno, eu não tenho nem dúvidas que eu vou de Keno. Acho o Keno um grande reforço pro time do Fluminense, tá? Um grande reforço. Tanto é que vai fazer a final aqui com o Piton. E aí a gente tem que pegar a qualidade de cada um, que cada um já entregou. Keno, pra mim, já entregou mais futebol do que o Piton. Já se provou o cara vitorioso, o cara que é efetivo. E o Piton ainda tem muita coisa a provar no futebol. Então, novamente, aqui a gente vai de Keno para chegar à final desse mata-mata de reforços do futebol carioca antes do início da competição. Lembrando que você vai ver os jogos de Botafogo e Vasco como mandante na Twitch e no YouTube na Cazé TV, tá? E o Keno vem aí para ganhar essa vaga na final do lado esquerdo da chave. Porque assim, dá pra gente projetar o Keno sendo titularíssimo do Fluminense, tá? Até o Andressa, ou a Andressa, manda aqui. Pô, pro time do Vasco, o Piton é mais importante que o Keno pro Flu. Eu discordo. Eu acho que o Keno ele vai ser titular absoluto do Fluminense. Claro, o Piton também vai ser titular absoluto do Vasco. Mas pensando onde cada um joga, onde cada um acaba sendo mais efetivo, eu vou de Keno nessa votação. Bambu contra Gerson, não tem nem muito o que discutir aqui, né? O Gerson obviamente vai avançar. O Jair, por exemplo, fala assim, pô, já podia ter colocado o Jair, né? Ainda não foi anunciado, não está acertado oficialmente, apesar de já parecer que está tudo encaminhado para ele chegar ao Vasco. Será uma grande, pelo menos uma bela contratação, eu diria, tá? Uma bela contratação. Aqui, Bambu é promissor, bom jogador, mas é Gerson, né? Obrigado, Marçal Ferrari, pelos 4 meses, tá? Gerson levando essa primeira disputa. Meu amigo, vai no Ibira esse FDS. Cara, não vou porque eu vou estar no Rio de Janeiro. Cara, aqui a gente tá num impasse, né? Estamos no impasse, falemos a verdade. Eu não sei quem é esse jogador do Botafogo. De verdade. É Segovia? Como é que é o nome dele? É Segovia? Luiz Segovia. Era o zagueiro lá do Independente Del Valle? Rapaz, eu vou te falar. Zagueiro do Independente Del Valle. Não é que agora que, assim... Zagueiro do Independente Del Valle contra o Guga, eu vou de zagueiro do Independente Del Valle. Eu vou com o zagueiro do Independente Del Valle, que agora é do Botafogo. É lateral, não é zagueiro? Vai também, qualquer coisa. Era do Independente Del Valle? Campeão da Copa Sul-Americana? Zagueiro lateral? Vai o Segovia. O Guga tem anos que não joga bem, veio por cima do peso. Aqui, parceiro, bom confronto de alto nível. Confronto de alto nível. O Jorge não fez uma boa temporada no Palmeiras, o Pedro Raul veio da melhor temporada da vida dele, porra, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não tem o que discutir, uma das grandes contratações do futebol carioca nesse ano é o Pedro Raul. E fechando, temos Léo Pelé contra Puma. Puma Rodrigues, o novo lateral direito do Vasco da Gama, contra o Léo Pelé. Aqui vem aquela coisa, né? O cara que a gente viu mais tempo jogar contra um cara que a gente viu jogar pouco, né? Essa que é a questão agora. Ele jogou no Nacional. Tava no Nacional, é isso? Tava na seleção, né? Na Copa do Mundo do Catar. Não entrou em campo. Eu confesso que a gente foi até ano passado, eu e Paulo, a gente esteve no Uruguai no ano passado. E a gente viu o Nacional jogar. A gente foi no Gran Parque Central acompanhar o Nacional jogar. Obrigado, Breno Simão. E ninguém lembra, eu não lembro desse cara lá. E eu vou te falar uma coisa. Até pelo que eu acho que ele é injustiçado, pelo tamanho das críticas, que pra mim elas são muito pesadas por nível de jogo que ele entrega, porque eu acho que ele entrega futebol bem ok, muitas vezes. O pessoal cai de esporro, cai de corneta em cima dele. Eu vou com o Léo Pelé, que pode fazer ali a lateral,
se provou talvez o melhor zagueiro até do que lateral, que era a principal função dele quando ele surgiu para os profissionais. Eu vou de Léo Pelé, irmão. Acho que é um jogador, de um bom nível. Para o futebol brasileiro, nível ok. Tudo certo. Tu deve ser bom jogador, irmão. Deve ser bom jogador. Vai se destacar aqui, a gente imagina, no futebol brasileiro. Eu torço para que você se destaque. Vamos ver os seus jogos agora no Botafogo como mandante. Segovia. Tá tudo certo. Mas está enfrentando o Gerson, que é um dos grandes reforços do futebol brasileiro. Tá? Então vai passar aqui o Gerson. E a gente vai ter essa última disputa, que também não tem disputa, né? Porque dentro do próprio Vasco, dentro da comunidade vascaína, Cruz Maltina, já se tem a confirmação de que, a grande contratação foi o Pedro Raul, né? Então, sem mais delongas, uma escolha até fácil aqui, Pedro Raul, que também é das grandes contratações do futebol brasileiro, né? Tudo bem que foi uma movimentação interna. Cara, eu vou ser bem sincero. Agora tem bastante disputa. Eu vou deixar algo muito claro aqui pra vocês, tá? Não há dúvidas de que o melhor jogador entre todos aqui na lista, todos aqui no mata-mata, é o Gerson. Não tem dúvidas disso. Quem debater essa afirmação, pra mim, não acompanha futebol. Tá? O melhor jogador entre todos que estão aqui nessa dinâmica é o Gerson. Agora, quem precisava mais de determinada contratação? O Flamengo do Gerson ou o Vasco do Pedro Raul? Eu acho que isso é um tema a ser levantado. O Pedro Raul era muito necessário para o Vasco. Não só tecnicamente, como pela mensagem que se passa em trazer o Pedro Raul, o cara que estava muito cobiçado no mercado. Então eu confesso que eu tô com dúvidas na hora de escolher aqui. Eu vou abrir para vocês essa enquete. E a pergunta é... O que eu botei aqui? Mata-mata contratações cariocas. E a pergunta vai ser: qual contratação é mais impactante? Gerson no Fla, Pedro Raul no Vasco. Afinal das contas, é isso que importa. Qual contratação vai gerar mais impacto? É mais impactante? Porque isso ajuda a responder qual contratação é melhor, né? Vamos ver o que a galera vota aí. Rapaz, mas tá um espancamento aqui, hein? Quando eu construir meu voto aqui, vocês vão entender. Enquanto a votação segue ali e o Pedro Raul vai levar essa, quase 70% dos votos no chat para Pedro Raul, dizendo que é a contratação mais impactante. Eu digo a vocês o seguinte, tá? Para construir o meu voto. Eu tenho vou te chamar de certeza. Eu tenho quase que certeza que o Gerson vai entregar a performance que a gente imagina com a camisa do Flamengo. Se ele começar no banco, que pode até ser uma realidade, ele vai ganhar essa vaga de titular bem rápido. E acho que é um salto de qualidade em relação a qualquer um que ele tome a posição, seja o Thiago Maia ou o João Gomes. E eu acho que ele joga melhor na função que hoje é exercida pelo João Gomes, com mais liberdade para sair, para avançar. Então eu diria o seguinte, no nível de certeza de performance e rendimento, o Gerson ele tá de 0 a 10, na minha opinião, com 9.5, 9.8 de certeza que vai dar certo. Pedro Raul no Vasco, ele não tem a mesma qualidade que tem o Gerson. E qual é a garantia que se tem que ele vai dar certo no Vasco? De 0 a 10, eu diria que 7,5. Não só por conta dele, mas pelo time também. Portanto, muito difícil escolher. E eu vou optar pela qualidade. Eu vou escolher aqui o Gerson, apesar do chat a galera ter escolhido o Pedro Raul. Queria a opinião de vocês. Mas eu vou de Gerson aqui nessa votação. E na grande final, eu acho que tem aqui o mesmo questionamento do Pedro Raul. Porque o Fluminense precisa muito mais do Keno do que o Flamengo do Gerson. O Keno vem para ser titular absoluto no Fluminense. Para ocupar uma função que ficou vaga desde a saída do Luiz Henrique para o Betis. O Fluminense não teve um jogador de velocidade, um jogador agudo, driblador, que definisse bem as jogadas, desde a saída do Luiz Henrique. Tentou alguns nomes e acho que o que mais deu certo foi o Matheus Martins, que já até saiu. Então o Keno é muito necessário para o Fluminense. E em contrapartida ele está enfrentando o cara que é o mais talentoso desses todos. A gente está falando de um jogador aqui que poderia ter jogado a Copa do Mundo. Um cara que se tivesse ficado no Brasil, talvez tivesse jogado essa Copa do Mundo agora de 2022. Porque ele, no futebol brasileiro sobra, viu? Enquanto o Luiz Henrique fez mais uma jogada no gol do Betis.
em gol do Betis, né? Como já tinha feito no primeiro gol. Eu acho que, olhando tudo isso que a gente debateu ao longo de toda a dinâmica, a grande contratação, o cara de maior impacto, o cara que é simplesmente o melhor entre todos os contratados para o futebol carioca, não tem nenhuma dúvida que é ele. Kenaldinho, mentira. É o Gerson, né, gente? É o Gerson. Ficou então com Gerson como campeão da dinâmica, batendo Keno, Piton e Pedro Raul estiveram também nas semifinais, tá? Esse foi o nosso mata-mata de contratações do Campeonato Carioca, do futebol carioca. Lembrando que Vasco e Botafogo, quando forem mandantes durante essa competição, você vai acompanhar na Cazé TV, tanto na Twitch como no YouTube também, na faixa de graça e em qualquer lugar do planeta.